meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Bem-vindos todos a essa casa de Deus. Um ou outro está nos visitando, que bom, não é? Também queremos, desde já, agradecer muito àqueles que estão aí participando através da internet, as redes sociais, sendo igualmente edificado como aqueles que aqui estão. Graças a Deus pelo bom período de louvor, de oração, e agora nós temos um compromisso, né, de falar a palavra do Senhor. As Sagradas Escrituras, o livro de Deus, aberto está no Evangelho de João, capítulo 15. Lerei alguns versículos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15. Vai nos dizer o seguinte: assim disse Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos que regularmente frequentam aqui a casa de Deus, especialmente nesses dias em que nós estamos liberados para reunir no templo, na casa do Senhor, e fazer isso que a gente ama, né? Subir a este local santo para estar em comunhão uns com os outros e também contemplando as maravilhas do Senhor, né? Graças a Deus por isso. Nós temos que aproveitar mesmo, né? É certo que, graças a Deus, nós teremos a continuidade dos trabalhos presenciais, né, segundo aí as decisões que eu acho que firmou nesse sentido mesmo, e continuarmos realizando nossos cultos assim, e também de forma online, né? Transmitindo sempre os cultos para aqueles que, por alguma razão, não podem comparecer aqui. Até porque muitos não podem mesmo, devido à limitação que nós temos aqui. Muito bem. Então, graças a Deus, amanhã iria fechar, não é? Por aquela norma anterior, mas segue os trabalhos como programado, graças a Deus, né? E isso não dá a nós o direito de relaxarmos nas normas sanitárias, né? Pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade ainda mais, né? Porque, segundo indica, o próprio comércio não funciona sábado e domingo, e os tempos vão funcionar sábado e domingo também. Então, graças a Deus. Também eu trago novas de alegria em relação à saúde do pastor Enoque. Não é que domingo a gente estava ainda muito apreensivo, mas teve uma boa evolução, né? Hoje as notícias são boas, que ele está bem mais recuperado, e se Deus quiser amanhã ele já desce para o quarto, né, para o apartamento, saindo da UTI,
e tem que ficar alguns dias ainda, porque tem uma cirurgia no braço e ali vai permanecer, aquele dreno, né, no pulmão, mas ele está muito bem recuperado, né? A esposa visitou ele hoje, e um outro pastor também, e graças a Deus pela recuperação dele, né? E de outros amados também. Mas, irmãos, é certo que toda passagem bíblica tem que ser bem conhecida dos crentes, né? Você não pode pegar um texto e falar, eu não conhecia, né? Nunca ouvi falar. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. O pastor Milton está aqui com a esposa hoje, dirige a nossa congregação lá no São Carlos, né? Muito bem. Nós temos que conhecer bem a palavra de Deus. Você pode não dominar, pode não decorar, não é? Pode não saber reproduzir o texto como ele é, mas vai dizer, eu já ouvi, eu já li, eu conheço essa passagem. Não é estranha para mim. Mas muito mais um texto como esse aqui, do Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus, utilizando uma informação do meio rural, né? Coisa da agricultura, da época e até hoje permanece, né? Até hoje a gente sabe muito bem o que é uma videira, né? Uma parreira. E você pode nunca ter visitado uma, mas você conhece, já sabe, né? Eu já visitei algumas. Eu não sei como é que funciona aquilo lá direito. Ele visita rapidamente, mas conheço uma parreira, né? Conheço uma lavoura de uva, né? É uma videira, a gente conhece. Mas não dominando muito, eu fiz aqui algumas pesquisas. Porque Jesus faz aqui uma comparação, lança mão de algo comum, não é? Entre aquele povo com quem ele estava comunicando. Porque o Senhor era muito sábio, né? Jesus, quando chegava numa cidade, ele sabia usar ilustrações da cidade. Está no meio rural, lança mão daquilo que o povo conhecia. Em qualquer situação, ele tinha ali uma forma de ilustrar a mensagem dele, própria para que aquele povo pudesse entender, captar o ensino dele. Então, estando naquela região, Jesus diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira. Primeiro a gente vê aqui o seguinte, que Jesus se coloca como a videira, como o tronco, né? Como o ramo principal, e coloca que os crentes são os ramos, os galhos, as folhas, né? Vão se estendendo a partir do tronco, da videira. Mas a palavra que Jesus coloca aqui, eu sou a videira verdadeira, isso chama a atenção da gente. Por certo, tem videiras falsas, né? Tem a videira que não é verdadeira, que alguém está ligado nela aí, e está dando fruto bravo, né? Fruto ruim, que não edifica, que não é para a glória de Deus, porque diz o texto que o final da história aqui, para que o Pai seja glorificado. Tudo na vida, o fruto que eu produzo, tudo que eu faço, tem que visar uma coisa, a glória de Deus, né? Jesus um dia falou, não busca a minha glória, eu busco a glória do Pai, eu quero glorificar. O Espírito Santo veio ao mundo hoje, e ele não busca glória para si. Não é pecado nem errado dizer, glória ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está aqui para ser glorificado, ele está aqui para, através da igreja, glorificar a Cristo. O nosso alvo aqui é produzir coisas que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus falou em Mateus, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. O testemunho nosso, a vida nossa, a conduta nossa, estando em Cristo, tem que ser agora um esforço muito grande, né? Para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, para a exaltação do santo nome de Jesus. Esta é a grande realidade do ensino. Então o Senhor coloca aqui para nós, primeiro, que nós temos que ter uma relação íntima, intrínseca, uma relação assim com Jesus, que não há coisa para durar pouco tempo não, é a vida toda, né?
é uma relação de completa dependência de Jesus. Ele falou no versículo 5: porque sem mim nada podeis fazer. A relação do crente com Cristo é primeiro uma relação de dependência total. Os ramos por si mesmos não podem produzir nada. Cacho de uvas, não, produz porque está ligado na videira, no tronco. Então, a nossa relação em relação a Jesus é de completa dependência dele, mas é ao mesmo tempo também uma relação de interdependência. Do jeito que eu dependo de Deus, dependo de Jesus, para que os frutos apareçam para a glória de Deus, Deus também depende dos ramos, né? A videira precisa dos ramos. E o Senhor Jesus diz isso mesmo, né? Está em mim e eu em vós, né? Para que o fruto apareça. Deus é Espírito, e Ele não age na terra sem um corpo. A igreja é o corpo, por onde Deus se expressa. Por isso que a nossa mão tem que ser a mão de Deus, a nossa boca, a boca de Deus, os nossos pés, os pés de Deus. O nosso corpo é o templo de Deus. Deus usa o corpo chamado igreja, porque Ele é Espírito, e Ele não age diretamente. Então há uma interdependência entre a videira e os ramos, do jeito que os ramos não podem produzir fruto sem a videira, sem o tronco também não produz seus ramos. Tem que ter essa conexão, né? Essa interdependência entre Deus e os santos, a videira e os ramos. Olha, irmãos, Jesus um dia falou o seguinte: vinde a mim. Depois falou, vinde após mim. E depois falou, como está aqui, ó, permanecer em mim, né? O texto aqui está. Esse texto todo aqui é um chamamento para a igreja permanecer em Cristo. É uma ligação eterna. Não pode ter estremecimento aqui nesse relacionamento com Jesus, não. Porque às vezes eu tenho uma boa relação com alguém, mas surge alguma situação, a nossa relação está estremecida, está abalada. Não é? Não. Você jamais pode ter um momento de estremecimento, de abalo em relação a Jesus. Tem que ter comunhão permanente com Ele, é o que chama aqui. Aliás, a vida cristã, irmãos, ela é muito mais uma vida de permanecer. Que força faz o ramo? Não, ele só tem que permanecer, fazer tudo para não ser podado. Porque a lição vai nos ensinar isso aqui. Deus é o lavrador, né? É o agricultor. Um dia eu visitei uma lavoura de uvas. Eu tenho resistido muito para não tirar essa máscara, mas fique calado aí, né? Não dá glória a Deus não, fica a boca fechada. E aquele irmão foi me explicar alguma coisa. Ele cuidava lá, o pastor Samuel estava comigo, lá perto de Santa Helena de Goiás. Ele falou: olha, tem a época certa para podar aqui, para fazer a limpeza, tirar os excessos, né? Os ramos podres, madeira que vai envelhecendo, alguns brotinhos que brotam, alguma folha que tem que cortar. Só que você tem que ter muito carinho. Você não pode chegar aqui cortando assim, não, é com muito carinho, com muito cuidado, para a planta não sofrer, não morrer. Essa parreira aqui, essa videira, ela é muito sensível. Gente atabalhoado, não pode trabalhar aqui não. Tem que ter muito carinho. Ainda bem que Deus é o lavrador, né? Ele usa a tesoura, Ele sabe podar quando precisa, mas Ele faz com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, para não colocar nada a perder. Olha, irmãos, eu fiz uma consulta aqui sobre isso, sobre a lavoura. Está dizendo o seguinte aqui: primeiro, esse fruto é maravilhoso, né? As uvas possuem diversas propriedades benéficas à saúde. Elas protegem o sistema circulatório e o coração. Têm propriedades antioxidantes,
o que significa que impede a ação de radicais livres no organismo. Apresentam características anti-inflamatórias, inibem a aglomeração das plaquetas sanguíneas, reduzindo os riscos da ocorrência de infartos e derrames, além de impedir alguns processos desencadeadores de câncer. A fruta, a uva ainda é boa fonte de vitamina C e complexo B, e rica em minerais como magnésio, enxofre, ferro, cálcio, fósforo, indispensáveis a uma boa saúde. Jesus lançou mão, né, de um produto, de uma fruta muito interessante, que no campo espiritual tem muito significado também. Veja o valor, né, dessa fruta, da uva, o cacho de uva em si, ou seus derivados. Como é benéfico para a saúde. Ele está dizendo o seguinte: estando em mim, vocês vão produzir só coisas boas, para a edificação dos outros, para desentupir veias espirituais, para impedir que essas veias espirituais impeçam que o sangue jorra nas veias da igreja e tenha avivamento e despertamento. Ela é fortificante, é vitamina. Tudo que o crente faz é para edificação. E aliás, Paulo falou: fazei tudo para edificação. Esse produto é maravilhoso, é extraordinário. E como que eu consigo ser essa bênção? Eu tenho que estar ligado na fonte, que é o próprio Jesus. Senão o produto vai ser muito ruim. Um agricultor explicou o seguinte: há 4 passos para podar o pé de uma uva e ter belos cachos. Primeiro, um ato da poda, eu já disse aqui, tem que ser algo de um exímio executor daquilo. Não pode ir cortando ao seu bel prazer. Tem que saber o tempo, a hora, a estação e o que cortar. E quando cortar. Tem que saber tudo. A poda, eu imagino que a videira, se ela pudesse falar, quando corta uma folha, um ramo, uma excrescência qualquer, aquilo dói, né? Dói. Não é bom cortar, mas é preciso cortar, né? Tem hora que corta na carne, né? Mas aqui não pode nem cortar na carne, né? Tem que cortar só o excesso. O obreiro, que é o instrumento de Deus nessa poda, porque Deus usa homens para fazer isto. Por isso que eu disse: a nossa mão é a mão de Deus. A tesoura está aqui, não é? Tem que estar bem afiada, cortar direitinho. E Paulo já falou o seguinte: que o homem de Deus tem que saber manejar bem, manejar a palavra de Deus, né? Cortar reto. Isso é como um açougueiro, né? Você vai cortar. Tem gente que não sabe cortar um frango, porque mistura as peças do frango, né? Quando você vê, você não identifica. Eu gosto do jogo, eu gosto não sei do que, eu gosto, mas está tudo, não soube cortar. Eu quero o lombo, mas o lombo ficou tudo na suã. Mistura as peças lá, das carnes, fica tudo assim, porque não sabe. Cortar, até saber dividir direitinho, né? Sem ferir nada. Tira o colchão mole daqui, o filé de cá, tudo, vai cortando as peças. Olha, ele é um perito, né? É uma pessoa que sabe fazer isso. Isso é igual o plástico de farmácia. Você chega num lugar, pede um remédio, o cara sabe onde está, ué. Ele já vai lá no lugar certinho, não perde tempo olhando, né, na prateleira. Hoje eu fui comprar um negócio num pequeno quiosque lá perto de casa, e eu não estava achando, e chamei o funcionário, ele olhou, ele caçou, não tem mesmo. Daqui a pouco, está aqui. O cara não está treinado, mora lá dentro, trabalha o dia inteiro e não sabe onde está. Tem que saber cortar reto. E Deus sabe, né? E sabe usar as pessoas. Por isso que ele prepara obreiro, prepara as pessoas para poder cortar reto. Então, de qualquer forma, não é bom esse processo de podar, de cortar. Isso dói, mas é Deus fazendo bem para a igreja, né? Fazendo bem para que a lavoura dele produza muito. Produza muito. Estava na fazenda outro dia, vendo um pezinho daquele de cajá, o cajazinho, né? Mas que coisa terrível. Eu até estava com todo o tempo, na pandemia, você não tem o que fazer. Eu fui contar quantos cajá tinha ali, quanto fruto. Deu 402, parece, 403. Mas tudo em eras diferentes, né, Vera? Você viu lá? Tudo em eras diferentes. Um já estava quase madurando.
Aí vem uma nova carga um pouco mais atrasada, e uma outra mais, e aí os frutinhos bem pequenininhos, vai dar fruto o ano inteiro. Assim tem que ser o crente, né, irmão? Sempre que procurar fruto, Jesus não tem que amaldiçoar, não. Tem fruto, né? Vim procurar fruto e não achei? Não, tem que ter fruto. Ou está bem granado, quase maduro, ou está vindo aí, mas tem que ter sinal de fruto. Essa é a realidade na vida do crente. Agora, Deus sabe cuidar da sua lavoura, para que ela produza muito fruto, né? Aliás, há uma escala aqui, né? Jesus falou para que deis fruto, para que dê mais fruto e para que dê muito fruto. Então começa só com fruto, depois mais fruto e depois muito frutos. Vai aumentando até chegar nesse ideal. Quando dá muito frutos, bom, aí o nome de Deus é glorificado mesmo, né? Por que vem então esse processo de zelo, de poda, que Jesus ensina tanto aqui, né? Meu pai é o lavrador e ele vem, aquele que não dá fruto ele arranca, né? O que dá fruto ele limpa, para no ano que vem dar mais fruto ainda, para que o fruto seja permanente, né? Em todo o tempo. Então veja aqui, primeira poda é a poda de produção da videira. A poda é uma técnica usada para estimular a planta a produzir novas brotações a partir de gemas dormentes. Presta atenção nisso, irmão. A videira inicia sua produção após 3 anos de plantio. Nesses 3 primeiros anos, ela desenvolve raízes para absorção de nutrientes e ramos vegetativos que irão sustentar os cachos produzidos. Após 3 anos de cultivo, ela tem condições nutricionais para iniciar a sua produção, produzindo poucos cachos. Com o passar dos anos, essa produção aumenta até estabilizar na fase adulta da planta. Porém, se após o início da produção não for feita a poda, a planta tende a produzir cada vez menos cachos. Isso ocorre pelo fato da planta produzir cachos apenas em ramos novos. Misericórdia, irmão. Crente velho aqui está sofrendo. Ramos novos. Você nunca pode ficar velho, tem que estar sempre renovado. Na igreja do Senhor Jesus, tem velho crente e tem crente velho, né? Qual que é o certo? É crente velho ou velho crente? Crente velho, né? Eu sou um crente idoso. Agora o velho crente é crente há muitos anos, já envelheceu, não pode envelhecer. Tem sempre que estar renovado, essa é a realidade. Também não tem que ter pressa não, porque está dizendo aqui, você está na videira, mas leva 3 anos para ela começar a produzir. Você não pode cobrar da pessoa. Tem um tempo. Mas depois de 3 anos, vim procurar fruto, não tem, então corta. Não corta não, espera até 4, mais um ano. A botânica está dizendo que não deu fruto em 3 anos, pode cortar. Mas vem alguém e faz um apelo, Senhor, não corta não, dá mais um ano de prazo. Se não der fruto, a gente corta. Como Deus atendeu aquele apelo, né? Pela ilustração, né? Então tá bom, deixa aí. Quem sabe no 4º ano produziu, né? Então as pessoas levam tempo, irmão. Não desespera não. Você tem que estar na videira, ligado em Cristo, firme na igreja, na casa do Senhor. Lá no 3º ano o fruto vai aparecer. Agora depois que apareceu, que bênção. Não, aí Deus vai tirar os excessos, né? Vai cortar, vai zelar, vai podar aquele ramo que não deu fruto, aquele galho que secou. Porque a videira tem que continuar viçosa, bonita, bem nutrida, para no ano que vem produzir. E Deus vem e faz o serviço bem feito, né? Mas essa poda, tem 2 podas. É a poda de produção da videira, essa é a primeira, né? Depois de 3 anos, o fruto aparece. Vai aumentando a produtividade com o tempo. Imagine você que já tem mais de 3 anos. Plantado, está na videira. E produz uns cachinhos bem pequenos, pouco, né? Poucas uvas, mirrado. Alguma coisa está errada. E o agricultor está vendo. Ele vai ter que cortar em você alguma coisa. Eu disse que o processo de poda, ele é dolorido. Do mesmo jeito que eu já preguei aqui, que o Senhor marca o rebanho dele.
Mas para sinalizar o rebanho, para marcar o rebanho, põe no tronco. Mete o ferro quente ali. A ovelha berra, né? e esperneia, mas está ali no tronco. Sai de lá dizendo, doeu, mas agora eu tenho a marca do meu dono. Estou marcado com a marca de Cristo. Não foi fácil não, foi dias difíceis, foi ano complicado da minha vida, mas Deus estava me marcando. Agora eu posso dizer que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas não é fácil, esse período que Deus está podando, está marcando, está tirando o excesso de lã da ovelha, né? Outro dia eu vi uma ovelha, apareceu aí na internet, na mídia, uma ovelha, mas pensa uma coisa enorme, monstruosa, tanta lã, tanto, né, pilo, que ela estava dando conta de carregar. Aí eles foram tirar aquela lã toda, né? Aquilo estava cheio de carrapicho, de sujeira, né? Onde ela grudava, né? O dono tem que zelar. Deus está vendo uma ovelha cheia de carrapicho aí, uma lã toda bagunçada, Ele vem com a tesoura e vai tirando. Dói, está doendo, pode doer, mas é para o seu bem. É para o seu bem. Você vai sair daquele processo ali, dando glória a Deus, porque saiu o excesso. Saiu o excesso. Jesus está ensinando isso para nós aqui. Ele é a videira, os crentes é o ramo, o Pai está cuidando. E Ele cuida de quem está em Cristo, né? Deus não tem nada a ver com quem não está na videira. Não está na videira, larga para lá. Mas se está na videira, eu vou cuidar, para que dê mais fruto. Agora, não murmure, não desvie, não reclame, porque é Deus tirando o excesso da sua vida. Os galhos secos, as folhas murchas, aquilo que vai atrapalhar os nutrientes de fruir. Aí o Senhor vai tirando os excessos. E às vezes Ele até tira mesmo, corta o ramo e joga no fogo, né? Joga para lá. Isso aqui não vai dar certo não. Porque tem alguns brotos que vai brotando no pé da videira. Diz que eles roubam a energia da videira. Roubam. Tira a força da videira, dos galhos. Então tem que chegar e quebrar aqueles brotos, né? Vai cortando aquilo, vai quebrando tudo, para ela ficar forte novamente, viçosa, não é? Tem muita coisa na igreja de Jesus, na videira do Senhor, que às vezes vai tirando a energia dela, vai tirando a força, vai roubando a energia. E Deus está vendo aquilo, daqui a pouco Ele vem e faz uma limpeza. Não estranhe não, é Deus fazendo uma limpeza, para que dê mais fruto ainda no ano que vem. Não é bom não, né? Mas é Deus que é o lavrador. Ele que é o agricultor, e a vinha é dele, a videira é dele. Uma outra situação aqui. O desenvolvimento da videira depende muito, irmão, do terreno, né? E da adubação. Para a videira produzir cachos, é importante que seja feita uma boa adubação nutricional. O vigor da planta está relacionado com a fertilidade do solo. Jesus é bom. Mas o coração nosso é bom. É um bom terreno. Onde ele foi colocado, onde foi plantado, depende da fertilidade do solo, né? Jesus falou aquela parábola lá dizendo que semente caiu em boa terra e produziu a 30% e a 100%, a 60% e a 100%, porque o terreno era bom. Depende muito da natureza do terreno, né? Mas Deus é tão tremendo e poderoso, mesmo quando o terreno não é muito bom, Ele tem um adubo, né, para trazer ali, enriquecer aquela terra e fazer produzir uvas no deserto. Quem foi Israel já sabe daquilo lá. Deus prometeu que ali iria produzir muito. Eles trazem terra distante e vai cobrindo assim centenas de alqueires com a terra nova, né? E ali eles plantam e produzem. Trouxe terra de fora. A terra lá não era boa não, né? Aquela areia. Mas eles foram trazendo adubo, trazendo terra, e foi formando fazenda de 50 alqueires, de 10 alqueires, e planta e produz muito. Então trouxe uma terra nova. Deus pode fazer isso também, mudar a natureza do chão, a natureza do terreno, né, a produzir. Mas a uva
A plantação depende muito disso, irmão, da qualidade do solo. A videira desenvolve, ela precisa encontrar boa terra, né? Bom coração, terra boa, terra boa. Precisa de muita água também, né? Às vezes o terreno não é tão bom, mas traz um adubo, traz fertilizante, faz uma boa irrigação, e produz, né? Espiritualmente representa o quê? A palavra de Deus que vem. A palavra é água, né? Diz a Bíblia, a palavra é água, é para irrigar. A palavra de Deus é adubo. O Espírito Santo vem, ajuda e vai fortalecendo, e daqui a pouco aquilo que não produzia nada começa a produzir, porque espiritualmente é isso que Jesus está ensinando para nós, né? Até que Cristo seja formado em nós. Só a partir daí os frutos começam a aparecer. É o que está dizendo aqui. Veja os irmãos, após o plantio deve iniciar a adubação. Uma vez por semana tem que cuidar disto, né? Esse tratamento visa acelerar o crescimento da videira. Após 3 anos de crescimento, a videira está apta à produção. A poda deve ser feita no período da dormência da planta, final do inverno ou início da primavera. Para a identificação desse período, a videira deverá estar quase sem folhas. Olha que coisa, hein? Plantas mais velhas e já estruturadas seguem o mesmo princípio, né? Eu achei aqui uma coisa interessante, irmão. Quando corta ali, tem que polvilhar canela em pó, a mesma utilizada em arroz doce, para cicatrização e impedimento da entrada de pragas e doenças. Espiritualmente pode ser isso, né? Quando corta fica uma ferida, aí põe lá um pó, né? Põe lá para cicatrizar ali, para não entrar nenhuma praga ali na videira. Veja como Deus é sábio, né? Como Deus é sábio. Ele corta, mas ele tem um pó que cicatriza, não permitir infecção ali na videira. Na igreja do Senhor Jesus é assim também, né? Ele tem um expediente, um pó, alguma coisa que Deus usa da palavra para cicatrizar ali e não dar margem para as heresias entrar, né? Para o mal entrar na vida da igreja. Proporcionar à planta uma forma determinada que se mantém por muito tempo. Agora presta atenção nisso, irmão. As podas excessivamente precoces ou demasiadamente tardia são debilitantes para a videira e retardam a brotação. Tem hora que passa de hora, né? Tem hora que é cedo demais. O lavrador sabe a hora. Porque se fizer fora do tempo, diz que elas são debilitantes, né? Esse processo de poda. Esses pastores mais experientes do passado, quando uma situação muito difícil, eles diziam uma coisa muito simples, né? Vamos tirar a tampa da panela para baixar a fervura. Eu ouvi isso demais, né? No Mondivino Gonçalo, pastor Albino, esses pastores mais antigos. Quem é mais novo quer resolver na hora, né? Quer solucionar o problema logo e dar logo a sentença e podar. Não, meu filho, vamos tirar a tampa da panela para baixar a fervura. E não é que baixa mesmo? Amanhã fica tudo mais fácil de resolver. Eu vi o pastor Samuel falando, às vezes do bispo Primaz, nosso líder nacional. Uma reunião agora há pouco não, antes da pandemia em São Paulo. Uma situação muito difícil. E que passou da meia-noite, 1, 2 da manhã, tentando resolver uma situação de uma igreja, de um pastor, não sei como é que era a situação lá. Daqui a pouco o bispo Primaz olhou para o relógio e falou assim: eu vou dormir. Mas como assim deixar? Vou dormir. E foi embora dormir. Largou a reunião lá. No outro dia que amanheceu, já foi tudo mais fácil para resolver. Então, o processo de poda não pode ser precoce e tardiamente. Tem que ser na estação certa, né?
no momento certo. E como a gente sabe disso, né? Uma palavra dita na hora certa, uma solução no momento certo. A coisa vai caminhando, vai maturando, né? Tem gente precipitado, pessoas me apertam de todo lado no campo. Você não vai resolver, não vai resolver. Estou resolvendo, estou olhando, estou conversando, estou vendo. Mas olha, não, calma. Quando chega a hora, você resolve. E não causa dor, sofrimento, cicatriz, no tempo certo. Ainda bem que Deus é o lavrador nessa grande videira, que é o Senhor Jesus, e nós somos os ramos. Mas a lição prossegue o seguinte: é importante podar os ramos que crescem na porta enxerto das raízes e na base do solo. Esses ramos roubam a energia que o ramo principal utilizaria para o seu crescimento e a produção dos cachos. Deve-se deixar apenas o caule principal. Tem hora que não sobra nada, né? Parece que acabou a igreja por aí afora. Na história tem acontecido isso, né? Sobra só o caule principal, mas daqui a pouco começa a brotar de novo, a nascer. Agora há pouco um pastor, eu não estou indo, estou ajudando um trabalho, uma igreja que tinha morrido. Falou para mim, desse jeito, né? Uma igreja que morreu, e eu estou aqui agora, trabalhando nessa igreja para ressuscitar ela. Pode saber que aquele tronco está lá e vai renascer. Vai renascer. Às vezes é necessário isso, Deus sabe, né? Deus sabe. Todo ano, após a poda produção, deve ser feita uma adubação de produção. É preciso dar nutrientes para que a videira produza mais cachos. Olha, irmãos, 3 anos, você tem que podar antes dos 3 anos. Depois que vem os 3 anos e ela dá fruto, aí tem a poda da produção, para que ela possa dar mais fruto ainda, até que ela chega na idade adulta. Aí, meu irmão, sai da frente, porque os frutos são abundantes. Cada vez mais o produtor tem lucro. Cada vez mais, aquela videira é antiga, né? Ela tem não sei quantos anos, quantas décadas aí, e está produzindo, porque chegou na maturidade. Chegou na maturidade. É muito difícil, até que ela chega a esse ponto, né? De produzir anualmente muito, muito e muito. Como Jesus falou, para que vocês possam produzir muito fruto e o Pai ser glorificado. O que Deus está dizendo aqui é que nós temos que caminhar para a maturidade espiritual, para que não haja mais espaço, né, de surgir na igreja do Senhor esses brotinhos, esses galhos secos. Não, essa videira aqui está consolidada. Já tanto adubar, de tanto nutriente, de tanto trabalhar de Deus aqui nela, ela já produz automaticamente todos os anos. Pode esperar que a produção vem. Pode ser que boa carga de uva que vai surgir aqui, não tem problema. É só a manutenção, não é? O cuidado, vai mantendo a manutenção e a coisa cresce automaticamente. Aqui não faz estribulia, não é? Aqui não tem show, palco, não tem rebuliço, não tem nem o reteté, não tem muita coisa, mas a igreja só está crescendo, porque chegou na maturidade. Você faz parte dessa videira assim, irmão? Você é bênção e não problema. Você é solução e não problema. Glória a Jesus. Você pode ficar em pé comigo? Meu irmão, lembre-se disto. Essa videira é Jesus. Eu sou o ramo que estou ligado nela. E daqui eu não posso sair, não. Se eu habitar em Cristo e a palavra dele habitar em mim, meu irmão, aleluia, tudo que pedir acontece. Tudo que você colocar a mão vai prosperar, porque existe aqui uma conexão perfeita. Jesus falou: se eu estiver em vós e você estiver em mim, pronto. Jesus está conosco. Não arrede o pé dessa posição. A mais alta posição que alguém pode estar neste mundo
é em Cristo Jesus. Porque em Cristo não tem seta maligna que te alcança. É tão alta a posição que não chega lá. Nenhuma seta, né? A posição que a igreja de Jesus está. Não desça dessa posição. Não faça nada que venha fazer com que Deus venha te podar. Não, eu estou ligado na videira, né? E olha, irmãos, que quanto mais distante o ramo vai ficando, né, daqui para ali do caule inicial, mais fruto produz. Quer dizer, se a geração que começou a produzir o fruto, essa geração agora tem que produzir mais fruto ainda. Tem que ser mais frutífero do que a anterior. Estamos mais distante do começo da igreja. Assim tem que ser a nossa vida. Você quer ser frutífero? Então não arreda o pé de Cristo, não. Não abra a mão de Deus, não. Fique firme com Jesus. Paga o preço. E se Deus quiser tirar algum excesso de você, podar daqui e dali, fique quieto, né? No seu lugar, porque Deus sabe o que está fazendo na sua vida, no seu ministério, na sua família. Tudo é para o bem, para que os frutos apareçam mais na frente um pouco, né? Nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu povo que te cultua nesta noite, nessa casa, e tantos outros que estão fora daqui, mas igualmente te celebrando. Obrigado, Deus, porque a palavra não é minha, é tua. E eu sei que o Senhor tem falado de alguma forma a alguns corações. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos ajude a permanecer onde o Senhor nos colocou. Firmes, inabaláveis, Senhor, nessa conexão com o Senhor. Que não haja nenhum momento de abalo nessa relação, de estremecimento em relação ao Senhor, mas permanente comunhão com os céus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe. Pastor Samuel vai passar aqui a programação, os trabalhos, antes que a gente encerre o nosso culto.